bom dia, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem conectados aí com a gente nessa manhã de segunda-feira. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Ana Cláudia Balda por estar aqui com a gente, né, disponibilizar o tempo dela para falar um pouquinho com a gente sobre atualidades, né, atualizar um pouco a gente a respeito de otites, tanto em cães quanto em gatos. Vamos lá, vou passar a palavra agora para a professora Ana e ela vai seguir adiante com a palestra. Professora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e fique à vontade. Bom dia a todos, agradecer o Andrei pelo convite, né, e também a MSD, e acho que é uma forma muito bacana da gente reunir, ele estava me contando aí mais de 200 pessoas, né, ao mesmo tempo, então é uma experiência bem interessante, tá? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre as principais otopatias em cães e gatos, muito mais em cães, já que é uma doença mais importante nessa espécie, né? Então vamos começar aqui pela anatomia da orelha, tá, pessoal? Então, como a gente pode ver aqui, ó, a grande maioria dos pacientes que tem ocorrência aí na clínica, a gente vai ver com otopatias externas, tá? Então, a orelha externa ela é composta pelo pavilhão auricular, pelos meatos, né, vertical e horizontal, e por esse lado aqui da membrana timpânica, tá? Então, a grande maioria das otites que vêm para a clínica se iniciam como uma otopatia externa. E aqui a gente tem a orelha média, né, composta pelos ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, e aqui a orelha interna com a cóclea, tá? Então, se houver ruptura aqui da membrana timpânica, a gente pode ter outras complicações que a gente vai comentar um pouquinho. Essa é uma imagem de uma orelha absolutamente normal, sem nenhuma alteração. Então, a gente vê um meato de coloração mais rósea, um pouco de secreção ceruminosa, né, não em muita quantidade, e aqui a membrana timpânica. O que a gente tem que observar é uma membrana lisa, transparente e com presença de poucos vasos sanguíneos, tá? Então, não tem nenhum tipo de inflamação, ela está normal. A orelha externa e orelha média, ela tem uma função coletora e transmissora do som. E a orelha interna envolve a parte de audição e equilíbrio. Então, lembrar também que a gente pode ter algumas manifestações neurológicas, como por exemplo o head tilt, envolvendo um paciente que tem um tempo de evolução mais longo, tá? Então, o que é a otite externa? Como a gente viu ali na parte anatômica, a gente tem uma inflamação do meato acústico e essa inflamação, pessoal, ela pode resultar de várias causas. A gente tem os fatores predisponentes, então considerar aqui a anatomia da orelha, o tipo de pavilhão, né? Então, os pavilhões que são mais pendulares, eles tendem a ter uma temperatura diferente, um pH diferente, então eles já são predispostos a terem inflamação. Fatores primários e o que é mais importante pelo envolvimento, aí na maioria dos casos, os fatores perpetuantes. O que são esses fatores? Principalmente leveduras e bactérias, tá? Então a gente está falando de Malassez e Coccus principalmente. E esses fatores, muitas vezes a gente vai tratar, mas eles não são a causa principal, né? Então é muito importante que o clínico entenda que ele tem que investigar o porquê essa levedura ou essa bactéria encontrou condições para multiplicação, tá bom? Então aqui no slide a gente vê uma raça muito clássica aí, né, de acometimento para as otopatias. Esses animais, além deles terem o fator anatômico, então a gente vê que essa orelha é pendular, né? São pacientes que gostam muito de nadar, gostam muito de água. Isso vai fazer com que esse meato tenha um acúmulo maior de umidade. E, além disso, são pacientes muito alérgicos, né? Então, a gente vai ver que uma parte dessas alergias, principalmente dentro da dermatite atópica, aproximadamente 20%, elas começam com o quadro de otite eczematosa, tá? Professora, eu queria fazer um comentário. Eu acho que até é importante por causa da rotina do dia a dia nosso de visitar vários clínicos. Às vezes o clínico tem a percepção
de que o produto X ele não funciona mais, né? Então é muito comum a gente ouvir da boca dos colegas na clínica, eu mudei de produto porque aquele produto não funcionava mais ou já havia uma certa resistência aos produtos que eu utilizava. E acho que é importante a gente fazer essa pergunta, mas você realmente investigou se existe essa resistência, né? Porque muitas vezes o que acontece é o que a professora acabou de falar aqui agora, né? Não há uma investigação e essas causas, né, as reais causas primárias não foram investigadas pelo clínico. Então, às vezes, esses animais têm essas otites recorrentes, né? A cada 2, 3 meses, 4 meses, esses animais retornam à clínica e o veterinário tem a falsa impressão de que é uma falta de eficácia do produto que está sendo utilizado. E, na verdade, é uma falta de diagnóstico da real causa que está levando à proliferação de bactérias e leveduras. Exatamente. Então, a gente, assim, lembrar que a malacésia, por exemplo, ou mesmo as bactérias, né, elas são fatores que vão perpetuar essas otopatias. Mas, em geral, são quadros alérgicos ou um quadro inicial de otacariese que não foi identificado. Por isso que o clínico ele tem que buscar isso, né, o que está acontecendo, tá? Aí, pessoal, a gente vai ter as causas primárias. Então, pode ser um parasita, um micro-organismo, os quadros de hipersensibilidade, então notem que são quadros bastante importantes como causas aí das otites, distúrbios de queratinização, né? Então, se a gente pensar num cão seborreico, vamos pegar um cocker aí, que é uma raça que todo mundo correlaciona com as seborreias, né? O que está acontecendo nesse meato? Essas glândulas que produzem cerúmen, elas vão ter o mesmo problema das glândulas sebáceas na pele, né? Então, elas vão fazer um excesso de produção ceruminosa que vai provocar aí uma inflamação e toda a ocorrência de otite. E a bactéria ou a levedura ali dentro do meato vai se aproveitar dessas alterações de microclima para multiplicação. Coloquei aqui algumas doenças autoimunes também, então o pênfigo é um exemplo de uma doença que pode causar lesões em pavilhão auricular, tá? Então é importante investigar a presença dessas causas primárias. Aí, pessoal, a gente tem os principais fatores perpetuantes, que são a malacésia, tá? Malacésia pachydermatis, ela é o principal agente causador, mas é importante o clínico lembrar, principalmente no momento de laudar uma citologia, por exemplo, que a gente diagnostica naquele exame quantitativo são leveduras, né? A gente não pode dizer que ali tem malacésia pachydermatis, apesar de a gente saber que é uma levedura aí muito frequente, a principal causa em ocorrência das otopatias por levedura. E as bactérias, né? Então, cocos, principalmente o Staphylococcus, a gente pode ter algumas infecções por estrepto também. E as gram-negativas, né, que são muito mais correlacionadas com processos de resistência, principalmente pseudomonas, proteus e Escherichia coli, certo? Vou falar um pouquinho do otoscópio, né, que é uma coisa também que eventualmente a gente vê alguns clínicos adaptando, enfim. Se a gente observar o meato do cão, ele é bastante prolongado, né, então a gente precisa tanto de cones, específicos de uso veterinário, quanto de um otoscópio que tem uma luz adequada, tá? Então, um otoscópio de uso humano, ele jamais vai ser diagnóstico para um cão ou para um gato. Então, a gente brinca, né? Se o clínico está usando um otoscópio humano, ele está fingindo que ele está vendo alguma coisa dentro desse meato. É muito importante que a gente tenha esse cone mais longo, até para conseguir observar a questão da integridade timpânica e das características dessa membrana também. A contenção do paciente, né? Então, a gente precisa colocar esse cão em decúbito lateral, o gato a mesma coisa, né? Sempre solicitar o auxílio do proprietário para a contenção, lembrar que é um processo bastante doloroso, então a gente precisa amordaçar esse paciente, conter da forma adequada. E aí, pessoal, a gente vai utilizar a observação do proprietário e a inspeção também para começar esse exame pela orelha menos acometida, tá? Infelizmente, a gente não tem isso ainda no Brasil, mas o ideal seria a gente trabalhar com cones descartáveis,
Porque o veterinário tem que ter todo um cuidado na higienização desses cones, porque a gente pode, inclusive, transmitir esses patógenos de uma orelha para outra. Tá? Então, sempre iniciar o exame físico, a otoscopia pela orelha menos acometida e depois trocar esse decúbito e observar a orelha que tem o processo mais grave. O que o clínico vai avaliar no processo de otoscopia? Então, primeira coisa, se tem presença de eritema, e aí a gente já observa uma inflamação, né? Caracterizar a secreção, se ela é ceruminosa, se ela é purulenta, se eu tenho presença de sangue nesse meato, formações, né? Então, às vezes, pólipos, neoplasias. Lembrar que, em geral, quando a gente tem uma otopatia unilateral, é muito importante que a gente investigue se não tem um processo neoplásico de qualquer origem. E aí lembrar que esse proprietário vai ter extrema dificuldade para tratar essa orelha, porque o produto ele não vai penetrar da forma correta, ele não vai conseguir medicar esse animal. E se tem estenose, né? E aí localizar essa estenose no meato vertical ou horizontal. Porque isso também vai auxiliar caso esse paciente seja indicado para um procedimento cirúrgico. Outra coisa é a gente avaliar a integridade da membrana. E isso, apesar da gente falar muito, vocês viram ali na imagem que ela tem que ser lisa, transparente, com poucos vasos sanguíneos, tem uma questão que não dá para a gente esquecer, né? Esse clínico, ele sempre vai observar a membrana timpânica? Na maior parte das vezes a gente não consegue ver, porque eu tenho secreção ali, né? Dificilmente um proprietário vai trazer um animal que tenha pequena quantidade de secreção. E aí essa secreção vai impedir que eu observe o meato, tá? Então, na verdade, a gente vai ver esse tímpano ou quando a gente fizer uma higienização com ceruminolítico, mucolítico, ou quando a gente fizer uma lavagem ótica. Mas é importante caracterizar essa membrana timpânica. O que o proprietário traz para a gente como queixa principal desses pacientes ortopatas? Então, a primeira coisa que a gente observa, prurido. Uma queixa extremamente comum, ele pode ser uni ou bilateral. Atentem para essa questão do exame físico, né, da gente identificar algum processo de neoplasia ou de pólipo nesse meato acústico. Meneios cefálicos, então é muito comum esse animal apresentar o chacoalhar de cabeça, né, esses meneios são frequentes. Otalgia, e aí tem uma característica interessante, os pacientes com otite bacteriana, principalmente por cocos, eles apresentam mais dor do que os demais pacientes, né? Então são aqueles animais que geralmente na inspeção, quando a gente vai manipular esse pavilhão auricular, eles já reclamam bastante, eles sentem muito desconforto. Otorreia, né? Então algum tipo de secreção, ou cerumen, ou secreção purulenta, e o head tilt. Então, nesse quadro de head tilt, o paciente ele vai movimentar a cabeça dele, deixar a orelha que está afetada, voltada para o chão. E isso, muitas vezes, tem um componente aí de otite média ou otite interna que deve ser investigado ou diferenciado com outros quadros neurológicos, uma síndrome vestibular, por exemplo. No exame físico, a gente vai utilizar alguns meios semiológicos, né? Então, a inspeção, a palpação, a olfação para fazer esse diagnóstico. Mas é muito importante deixar claro para o clínico que ele precisa dos exames complementares. E isso não só para o diagnóstico, tá? São exames que a gente vai repetir ao longo dos retornos, para acompanhar a eficácia da terapia medicamentosa também. Então, o que a gente vai fazer num primeiro momento? Otoscopia, caracterizar toda essa característica de meato, de secreção. Parasitológico de cerumen, uma coisa que a gente vê com uma certa frequência é esse paciente vindo com otocaríase durante algum tempo sem diagnóstico. E aí essa otopatia complica com malacésia, bactéria, né? E por uma falta de diagnóstico a gente acaba não tratando a causa primária, que pode ser otodectes. Citológico, pessoal, faz parte de todo o retorno. Por quê? É uma forma da gente acompanhar a evolução
desses fatores predisponentes. Então, tanto levedura quanto cocos, certo? E cultura e antibiograma. Existe uma certa discussão de quanto a gente deve fazer isso, então às vezes a gente faz uma primeira consulta, às vezes a gente deixa para fazer um pouquinho para frente, mas lembrar que assim, todo paciente que já foi tratado com várias medicações tópicas ou sistêmicas deve ser submetido a cultura e antibiograma, aí sim para a gente avaliar a presença de resistência. Tá? Então vamos começar a falar sobre a otite ceruminosa, que é uma das principais causas primárias aí, né? Então, um paciente que começa a apresentar um quadro de otopatia, é muito frequente que ele tenha iniciado essa otite por um quadro de otite ceruminosa. Então, esse é um distúrbio glandular, pessoal, a gente tem um processo excessivo de cerúmen, muitas vezes isso é idiopático, muitas vezes tem a ver com o manejo desse paciente, né? Então, animais que tomam banho sem proteção ótica, quadros primários de hiperplasia por alteração glandular, as próprias seborreias, né? Então, a gente tem raças que são mais predispostas, o cocker, o poodle, o labrador, o golden, e doenças endócrinas, né? Que é uma coisa que o clínico pensa menos, mas que está muito relacionado com essas alterações de otopatia. Então, aqui a gente está destacando duas, o hipotiroidismo e os desequilíbrios de hormônios sexuais. Então, se a gente pensar na renovação celular, na epidermopoese, dentro do meato, ela acontece da mesma forma que ela ocorre na pele, certo? Então, a gente tem lá células da camada basal que vão perder o núcleo e formar a camada de queratina. Esse tempo de epidermopoese está relacionado com o hormônio tiroidiano. Então, ele é dependente do hormônio para que ele aconteça no tempo normal. Qualquer alteração de forma mais rápida ou mais lenta, então, por exemplo, nos cães a gente pensa muito no hipotiroidismo, mas nos gatos a gente deve lembrar que os gatos idosos eles têm quadros de hipertiroidismo e aí essa renovação vai acontecer de forma muito rápida, ou seja, a gente tem uma relação direta da renovação celular com esses hormônios. Eu posso observar um quadro de otopatia que está ligado a um hipotiroideu, certo? Ou seja, se esse clínico não detectar essa possibilidade, não repuser o hormônio tiroidiano, tá aí uma explicação para os quadros recidivantes, tá? Claro que não é uma coisa tão frequente, mas a gente deve lembrar disso e das raças predispostas, que são basicamente os cockers, os labradores e os beagles, tá? O que esse animal vai apresentar como manifestação clínica, né? Então, aqui a gente observa, ó, prurido óptico, geralmente bilateral, meneios cefálicos e cerúmen em grande quantidade, tá? Então, aí é importante a gente focar essa terapia também para esse controle da produção glandular excessiva, né? Na otoscopia a gente vai ver inflamação e cerúmen dourado. E como é que a gente fecha esse diagnóstico como uma otopatia ceruminosa? Com exames complementares e descartando presença de outros agentes. Então aí eu estou dizendo que ele tem um parasitológico negativo, certo? E uma citologia onde eu não evidencio presença de malacésia e nem de bactéria. Eu só tenho um excesso de cerúmen. Como é que a gente vai tratar esse paciente? Então, a primeira coisa, tirar o substrato que pode levar a uma multiplicação de leveduras ou de bactérias, tá, pessoal? Então, a gente vai remover esse cerúmen com o uso de ceruminolítico, a maioria dos produtos tem trietanolamina na composição. E aqui, o meu foco é inflamação, certo? Então, a gente tem cortisonas e, nesse caso, diferente dos quadros em que a gente observa multiplicação levedúrica ou bacteriana, eu só preciso tirar o foco de inflamação. Então, eu posso usar betametazona, hidrocortisona e mometazona ou qualquer outro corticoide. O que a gente tem que prestar muita atenção aí? Na potência dessa cortisona, então a gente vê, muitas vezes o clínico fala assim, é só um corticoide tópico, né?
Um corticoide tópico, dependendo da potência, pessoal, ele pode descompensar um diabético. Então, a gente tem estudos que avaliam quadros de adrenais, respostas, né, de adrenais, que comprovam que um corticoide de potência alta, ele pode suprimir uma adrenal por 3, 4 semanas. Ou seja, é a mesma coisa que fazer uso injetável de um corticoide. E aí, a gente tem que avaliar não só a potência do corticoide, mas o sal a que ele é ligado. Porque esse sal vai promover mais ou menos acúmulo dessa cortisona no organismo, tá? Lembrando que esses corticoides são todos hiperglicemiantes e eles acabam sendo contraindicados nos diabéticos, ou assim, eles devem ser usados com muito cuidado, tá bom? Tem alguma pergunta, Andrei? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Tá, não, por enquanto tem uma pergunta que está relacionada, não falando especificamente sobre o uso dos anti-inflamatórios, mas tem uma pergunta interessante que fala a respeito muitos colegas na clínica ainda tentam fazer diagnóstico em relação à coloração do cerumen. Né? O cerumen, e aí a pergunta está mais focada nisso, né? Qual que é o grau de confiabilidade nisso? E se realmente a gente pode fazer uso, né, dessa comparação, é mais escuro, é isso, é mais claro, é aquilo, tá. Enfim. Assim, a gente vê que tem características que a gente correlaciona, né? Então, por exemplo, uma otite ceruminosa, a gente vê mais um cerumen dourado, uma otite causada por ácaro, por otodectes, a gente tem mais o cerumen enegrecido. Mas assim, gente, o exame complementar, ele é sempre o que vai comprovar ou descartar a presença de um agente, tá? Então a gente brinca, né? Esses recursos aí de inspeção direta, eles são bem limitados, tá? É importante realizar o exame complementar, tá bom? Só um outro ponto, aí um ponto até mais, nosso, né? Eu acho nosso como equipe, né? A gente vai tratar mais desse assunto mais para frente, mas assim, só para ressaltar aqui a importância disso que a professora comentou agora, porque o clínico, na grande maioria das vezes, ele tem pouco conhecimento sobre a questão do sal, que sal que ele está utilizando, qual ingrediente ativo ele está utilizando, a diferença de utilizar, por exemplo, um valerato de betametasona e utilizar um outro produto que tenha somente a betametasona. Né? Existem muitos compostos, né, muitos ingredientes ativos que foram desenvolvidos, né, nesse novo formato, nesse novo sal, justamente para maximizar o quê? A potência tópica. E é lógico, minimizar a potência sistêmica ou fazer com que ele atue de uma forma muito tranquila, muito leve, muito suave sistemicamente e que ele possa ser utilizado no tratamento da forma mais segura possível. Então, acho que esse é um ponto interessante que a gente vai tratar depois, né, especificamente, até com análises comparativas de outros produtos concorrentes, para que a gente tenha todos os subsídios, enfim, todos os argumentos, né, podendo comparar, né, cada um dos produtos. Eu acho que uma coisa importante é destacar assim, que o corticoide, apesar dele ser tópico, ele pode ter um efeito tão devastador como um injetável ou um oral, né? Então, essa questão dos sais e das potências é muito importante que o clínico entenda para ele escolher a melhor opção para aquele paciente, tá? E a briga né, entre aspas, briga, né? A briga é justamente essa, como desenvolver um produto que seja de potência alta, tópica, né, e que não atue sistemicamente, né? Então, o grande X da questão, né, em relação ao desenvolvimento é justamente esse. Vamos atuar onde a gente precisa realmente que o produto atue e sistemicamente que ele seja bastante seguro. Isso mesmo. Aí, pessoal, uma outra coisa importante de identificar, né, é o manejo desse animal, porque muitas vezes a recorrência dessa otopatia está ligada com algum fator aí que está também perpetuando essa otopatia. Então, vamos lá. A primeira pergunta que o clínico tem que fazer para esse proprietário: se ele frequenta pet shop e se ele utiliza algum tipo de proteção otológica. Então, o que a gente costuma indicar bastante para os proprietários ou até para o clínico já ter de pronto ali na clínica é o uso de algodão parafinado, porque ele tem uma cobertura de silicone em que ele veda essa orelha, né? Então, ele não deixa entrar água durante esse procedimento do banho, tá? Viagem de carro, né? Então, aquele
paciente, aquele animal que sai de carro com a cabecinha para fora e vai tomando vento, tá? Esse pode ser um fator também importante. Cães que nadam e proprietários que utilizam qualquer tipo de cotonete, pinça para higienização do meato. Então, se a gente lembrar de como essa célula se renova, ela vem lá do tímpano para o meato e para o pavilhão externo, tá? Se a gente utiliza alguma coisa dentro desse meato, a gente está indo na direção contrária da renovação celular. E aí o que está acontecendo? A gente empurra aquela secreção mais próxima do tímpano. E isso às vezes é uma causa de inflamação. Se esse proprietário utiliza alguma substância irritante, e a gente vê coisas do tipo, eu utilizo álcool para higienização, muito pior, porque aí eu vou ter uma irritação, né? Então, junto com essa movimentação de acúmulo do cerúmen, eu tenho ainda um produto irritativo, tá? Então, a gente tem que checar como isso é feito. E o mais importante, olha aqui, as causas alérgicas, certo? Então, quando o clínico vê que é um quadro muito recidivante, pessoal, tem que fazer aquela investigação, acho que eu voltei, aquela investigação de diferenciação clínica, né, da dermatite alérgica à picada de pulga, e aqui hoje a gente já está chamando de DAP, né, porque lembrar que os carrapatos podem ter um papel aí no processo alérgico, a hipersensibilidade alimentar ou dermatite trofoalérgica e os quadros de atopia, de dermatite atópica. Então, assim, 20 a 30% dos pacientes que começam com quadro de atopia, lembrar que esse é um animal muito jovem, em geral ele começa com quadro pruriginoso, às vezes em raças como Bulldog, Pug, a gente vê animais de 10 meses iniciando com quadro de prurido, e esse paciente começa com quadro localizado. E ele vai passar com esse quadro localizado, que seria uma otopatia bilateral eczematosa, durante às vezes meses, anos da vida dele, tá? Aí ele começa a lamber a pata, começa a coçar outras regiões do corpo e esse quadro generaliza. Então, o que era aquela otite recidivante? Atopia, tá, pessoal? Então, isso é importante. A gente fazer aquele diagnóstico diferencial, que é clínico, né? E aí a gente tem que lembrar das raças predispostas, da idade de surgimento da lesão e fechar esse diferencial. Lembrando que o cão que é atópico, muitas vezes ele tem um componente alimentar e tem um componente de alergia a ectoparasitas, né? Então, qualquer infestação de pulga, carrapato, vai piorar esse quadro alérgico. Não como causa principal, mas vocês concordam que é um fator somatório de prurido? Então, é um paciente que tem que receber preventivo. Não tem jeito, tá? Isso é importante explicar para o proprietário. E às vezes aquela otopatia tem relação com isso. Ele é atópico. E no momento que ele adquire ectoparasita, ele apresenta a otopatia. Tá? Isso tem que ser muito bem investigado junto com o proprietário, muito bem educado, né? A gente tem que explicar tudo isso para o proprietário também aderir à terapia que a gente está prescrevendo. Professora, uma outra questão relevante, normalmente nos casos de hipersensibilidade alimentar, normalmente a qual idade está relacionado? Existe algum parâmetro que possa ser utilizado em relação à suspeita, né? Qual que é a minha principal suspeita, né? Tá. A associação da idade é importante? É importante. O que a gente percebe, pessoal, é que assim, como tem envolvimento de hipersensibilidade 4, que é a tardia, né, mais celular, a gente vê que assim, não são animais tão jovens quanto um quadro de atopia. Então, enquanto eu vejo uma dermatite atópica em bichos de 10 meses, 1 ano, a hipersensibilidade alimentar, ou agora chamada dermatite trofoalérgica, né, a gente vai perceber num paciente com uma idade um pouquinho mais avançada. Então, 3 anos, ele tem que ter um tempo de contato com esse antígeno para daí ele desencadear o processo de hipersensibilidade, tá? Mas, de qualquer forma, aqueles passos diagnósticos que vão passar pela DAP, pela trofoalérgica, com dieta e tudo mais, e aí fechar com uma atopia, eles são iguais em todos os animais, né? Mas a gente já meio que imagina o que aquele paciente vai ter, né? Então, se a gente pega um labrador com 1 ano de idade, a gente faz tudo isso, mas a gente pensa, ele deve ser atópico.
Professora, e sobre a viabilidade dos testes alérgicos? São viáveis nesse momento? Não são? Quando realizados? Eles são, mas assim, lembrar esses clínicos que eles funcionam muito bem para antígenos inalantes, né? Então, quando a gente fala de DAP, de trofa alérgica, ectoparasita e alimento, não vale a pena indicar esses testes. A gente acaba tendo um aumento no custo e muito pouca conclusão, tá? Mas para o animal que é diagnosticado como atópico, aí sim, porque a gente vai partir para as vacinas e essas vacinas vão fazer uma tentativa de mudar o caminho imunológico, né? Mudar o tipo de resposta que ele vai apresentar. É uma questão que os clínicos discutem muito, e principalmente aqueles que têm pet shop na clínica, né? Se a gente deve remover ou não o pelame do meato. Então, o pelame, ele está lá como uma proteção, certo? Então, se o paciente está bem, não tem nenhum quadro de otopatia, eu posso até induzir a otite removendo esse pelo. E aí, pessoal, lembrar também que muitas vezes em pet shops é comum a gente ver a utilização de produtos para facilitar a remoção do pelo. Esses produtos podem induzir um fator inflamatório. Então, esse pelo não deve ser removido. Mas a gente tem uma situação que é o tratamento naquele animal que tem o meato hirsuto, né, muito peludo. O que vai acontecer? Às vezes o proprietário não consegue introduzir o medicamento porque ele tem muito pelo no meato. Aí a gente indica como parte da terapia, tá bom? Mas nunca recomendar essa remoção do pelo de forma contínua nos banhos. Isso é um procedimento errado mesmo, que acaba até piorando as coisas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das causas, né, dessas otites, e vocês já vão ver por que a gente está abordando a otocaríase. Curiosamente, ela é classificada em alguns trabalhos como a principal causa primária. Ou seja, às vezes a gente pode não identificar esse paciente com o ácaro e isso se perpetuar com o tempo. Então, o agente dessa sarna de orelha é o Otodectes sinotis, esse é o ácaro que vai desencadear o processo. E olhem só, 50% das otites no gato começam por causa dele e 10% das otopatias no cão, né? Então, vem aquela pergunta da questão da cor do cerumen. É bem característico da otocaríase a gente ter um cerumen escuro, enegrecido e bilateral. E uma coisa que chama muito a atenção é isso aqui, ó, pessoal, prurido, ótico, bilateral intenso. Por quê? Primeiro porque a gente tem a movimentação desse ácaro dentro do meato e ele produz algumas substâncias que induzem hipersensibilidade tipo 1. Então, o prurido é algo que chama muito a atenção, tá? E outra coisa que está relacionada com o sucesso da terapia, olha aqui, contactantes sintomáticos e assintomáticos, eles devem ser tratados. Por quê? Esse contactante que não tem manifestação clínica, mas porta o ácaro, ele pode ser a fonte de infecção das recidivas, tá? Então, a gente tem que tratar contactantes que têm manifestação clínica e os que não têm também, para ter sucesso nessa terapia. Qual que é o diagnóstico? Então, olha lá, otoscopia, a gente observa eritema, porque eu tenho uma inflamação bastante importante, cerumen enegrecido, geralmente bilateral, mas o que fecha o meu diagnóstico? O parasitológico do cerumen, tá? Que é isso aqui que a gente vai ver, ó. Então, os ácaros, como eles são muito grandes, a gente pode observar a olho nu, né? Então, aqui esses pontinhos brancos que vocês estão observando no slide são ácaros se movimentando. Então, eles podem ser vistos ou com otoscópio ou já na inspeção. E aqui a gente observa que é um cerumen bem enegrecido, né? Ele é bem escuro, tá? Mas não levar só isso como característica. A gente vai juntar todo o histórico do animal. E essa imagem da esquerda da tela, a gente observa um ácaro de patas longas, ó, grande, né?
que é o Otodectes sinotes. Então, esse não é um exame quantitativo, tá, pessoal? Observou esse ácaro, fechou o diagnóstico de otocaríase e aí a gente já tem que partir para a terapia. O tratamento, ele tem que ser direcionado para remoção do cerúmen, porque esse paciente, ele tem o cerúmen como substrato para o ácaro. Todos os pacientes, não esquecer, né, de tratar os contactantes, e aí a gente pode optar por um acaricida tópico, um acaricida sistêmico, mas lembrar sempre do ciclo desse ácaro, né? Então, a maioria das medicações, elas são adulticidas. Então, o que significa isso? Se eu tenho um ovo que virou adulto, esse período do ciclo do ácaro tem que ser avaliado, porque eu tenho que repetir essa medicação. Exceto, claro, né, pelas medicações que têm efeito acumulativo, tá? E elas vão cobrir o ciclo de 21 dias. Mas se vocês optarem, por exemplo, por uma terapia tópica, ela precisa durar 3 semanas. A malacésia, que é, sem dúvida, aí, né, o que participa mais das otopatias. Se vocês observarem em termos de ocorrência, eu tenho aqui 50% a 80% das otites com envolvimento da malacésia, não como causa, mas como fator perpetuante. Então, a gente sabe que os meatos, que são mais peludos aí, e pavilhões auriculares com característica pendular, então aqui tem 3 exemplos de raça, né, o Poodle, Cocker e Springer Spaniel, a gente vai ter muito mais ocorrência de malacésia. E aí o que pode acontecer junto com isso? Eu tenho uma infecção mista, onde vocês têm a malacesiose e junto com isso o desenvolvimento de algum tipo de bactéria, geralmente cocos, tá? Na anamnese, o que a gente percebe? Um cerúmen que ele tende a ser mais achocolatado, mais liquefeito, prurido óptico bilateral e meneios cefálicos. Na otoscopia, esse meato vai estar inflamado, então eritema, hiperplasia, esse cerúmen que a gente comentou, e muitas vezes alteração de membrana timpânica. Eu consigo observar essa membrana? Provavelmente não, só depois da remoção desse cerúmen, tá? Aqui, diferente do Otodectes, que é um ácaro patogênico, a gente está falando, pessoal, de uma levedura de microbiota. Então, em qualquer meato, quando eu fizer um cultivo micológico, eu vou encontrar malacésia. O que eu preciso? Quantificar essa levedura. Então, é sempre um exame quantitativo. Por isso que o citológico ele é super importante. E assim, o citológico só para diagnóstico? Não, para todo o retorno, porque eu posso ter mudança desse quadro no decorrer desse tratamento. Então, quinzenalmente, se possível, a gente vai reavaliar esse paciente e repetir o citológico. Qual é o parâmetro que a gente vai utilizar para diagnóstico, para dizer, olha, essa malacésia ela está tendo um papel patogênico e ela deve ser tratada? A maior parte dos livros falam em mais de 10 leveduras por campo. A citologia é muito importante que o clínico tenha em mente que é um exame que tem que ser feito com muito tempo, com dedicação ali na lâmina, né? Então a gente tem que observar de 5 a 10 campos e observar essa imagem se repetindo em todos os campos, tá? Aqui, a gente está observando um meato que é característico de um cão atópico. A gente vê, uma hiperplasia meatal, uma diminuição da luz, né? Um eritema importante e, por enquanto, aqui não tem cerúmen, não tem mais nada. Então, a maior parte das otopatias, daqueles 20, 30% de cães alérgicos, começam dessa forma. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um microclima alterado que vai proporcionar condições para a malacésia e para a bactéria se multiplicarem. Tá? Então, tenho em mente que, assim, quando o proprietário traz o animal para a gente, aquele quadro ele já está totalmente alterado, ele não começou daquela forma. A gente está vendo as complicações de um quadro mais crônico. Como é que a gente faz a terapia dessa malacésia, né? Então, a primeira coisa, limpeza.
Então, vocês podem optar pelo uso do ceruminolítico, tem várias formulações no mercado, ou até por uma lavagem ótica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse animal, ele precisa ser anestesiado. Essa anestesia tem que ser uma anestesia geral e a gente tem algumas formas de fazer esse procedimento, tá? Para limpeza do meato. Aí vem o antifúngico. Qual o problema do antifúngico? A gente tem vários exemplos aqui, né? Então, o clotrimazol e a nistatina, a gente sabe que a gente tem que utilizar durante um período de 21 dias, certo? E aí, acho que o Andrei pode falar até um pouquinho, se quiser comentar, né? O posaconazol, que vem aí como indicação de uso de 7 dias, né? Sim. É um outro ponto que a gente vai tratar mais à frente, né? Na verdade, complementando essa aula, quando a gente vai falar especificamente do produto. Mas é legal já aparecer aqui, porque a gente já começa a ver as características e benefícios do produto que a gente vai lançar, né? Então a gente tem um ingrediente ativo novo, único em saúde animal, né? Que é o posaconazol, em que mostra que você tem um resultado muito interessante, um sucesso terapêutico bastante interessante, já com 7 dias de tratamento, né? Diferente de tudo que tem até então disponível. A gente vai falar mais sobre o posaconazol, mas é importante que a gente fique com essa imagem, né, na cabeça, porque tudo que é comparado ao posaconazol hoje, tudo que existe de disponível é pelo menos 10 vezes menos potente do que o posaconazol. Então, existem ingredientes ativos que o posaconazol é até 100 vezes mais potente, né? Então, é importante. E até um outro ponto que eu acho importante a gente levantar aqui, até não só em relação à eficiência, mas as questões de adesão, que são muitíssimo importantes, eu acredito que a professora vai falar mais para frente, mas em questão a adesão ao tratamento, né? Então a gente sabe o quanto que é importante a adesão do proprietário, né, no tratamento eficiente das otites, e com certeza um ingrediente ativo como esse torna a adesão do proprietário, né, muito mais fácil, né, os índices aí de adesão muito mais altos e com certeza, né, o sucesso no tratamento e, é claro, o sucesso, né, o que a gente mais prima pelo sucesso também do veterinário na sua prescrição. Sem dúvida, tudo que a gente puder abreviar, né, ou simplificar em termos de terapia vai auxiliar muito nessa questão. E uma coisa importante para o clínico pensar quanto mais a gente conseguir mostrar para o proprietário, mostrar assim, olhar com o otoscópio, quem tiver na clínica, né, um mecanismo de mostrar isso num computador, num monitor, para o proprietário ver o que está acontecendo ali dentro. E principalmente assim, os exames complementares, né? Então isso ajuda muito na adesão. Se a gente conseguir mostrar a malacésia, mostrar o ácaro, assim, isso sem dúvida é uma forma da gente conseguir uma adesão maior e, lógico, que simplificar essa terapia ao máximo, né? Um ponto importante, pessoal, é a questão do tratamento sistêmico, tá? Muitas vezes a gente pega um clínico que fala assim, eu posso passar um medicamento via oral para esse animal? Pode, mas o que acontece? Se a gente pensar que esse processo está acontecendo no meato, vertical e horizontal, a eficácia de um produto tópico ela é infinitamente maior do que um produto sistêmico, né? É fácil pensar nisso quando a gente fala na pele, né? E o meato ele é constituído de tegumento, é a mesma coisa. Então a gente tem um produto que vai ter que ser absorvido e vai ter que chegar no sítio de ação, né? Essa absorção, a gente sabe que ela é ruim, por isso que a gente passa antibiótico por 21, 30 dias, às vezes muito mais. Então, pessoal, assim, a medicação tópica para a otopatia, mesmo que ela seja associada com a sistêmica, ela é imprescindível, tá? A gente não pode esquecer disso. A gente pode lançar mão, aqui tem 2 exemplos de produtos, né? O cetoconazol e o itraconazol, mas lembrar que isso não vai resolver a otopatia de forma isolada, tá? A gente precisa do produto por via tópica. Professora, tem uma questão a respeito do uso correto do ceruminolítico. Às vezes a gente vê diferentes recomendações, né?
Tem alguns colegas que utilizam por mais tempo, por menos tempo, atendem o caso, mas não começam a fazer o tratamento com os agentes antibióticos, anti-inflamatórios, enfim, antifúngicos. Começa primeiro com o serminolítico. De maneira geral, qual que é a sua recomendação em relação a esse protocolo com o serminolítico? Tá, essa é uma informação importante, né? Então, o que a gente observa? Existe uma interação do serminolítico inativando a maior parte dos medicamentos, né? Então, em geral, a gente indica 3 a 5 dias do uso do serminolítico. Isso é correlacionado com a quantidade de cerumen, a frequência mais ou menos 3 vezes ao dia. Claro que se a gente tiver uma quantidade muito grande, a gente precisa até de uma lavagem ótica, né? Mas o fato é que o ceruminolítico, ele inativa a maior parte das medicações tópicas. Então, a gente usa primeiro a limpeza do meato e depois a gente começa com a medicação. Tá? A gente não costuma fazer o uso simultâneo do ceruminolítico com nenhum dos medicamentos que a gente tem atualmente no mercado, né? Nesses animais, quando eles têm muita dor, enfim, a inflamação é um ponto que chama a atenção. Existe algum protocolo de sistêmico? O que a gente observa relacionado à otalgia, à dor, né, é muito mais relacionado com otite bacteriana, tá, pessoal? Então, às vezes a gente chega a prescrever dipirona, medicações até mais fortes, porque a gente sabe que esse paciente ele tem um incômodo muito maior aí em relação à otopatia. É um outro ponto importante, só para a gente pontuar, obviamente aqui, e que a gente vai reforçar na outra apresentação, é que não existem, são raríssimos, né, os trabalhos disponíveis a respeito do uso concomitante de serminolíticos com os produtos tópicos, né? E a gente tem um trabalho feito acho que em torno de 7 ou 8 agentes, com o Posatex, com o uso concomitante de Posatex com agentes serminolíticos, 8 diferentes agentes serminolíticos, mostrando que não houve qualquer tipo de interação. Então, é um outro ponto importante a gente trabalhar com o clínico, que a gente vai falar mais sobre ele para frente, mas que é importante vocês já listarem ele aí, porque, sem dúvida nenhuma, é um diferencial, porque não existem trabalhos disponíveis com a grande maioria dos produtos existentes hoje. Bom, aí a gente vai partir para a otite que é mais complicada e que é bastante frequente, que é a otite bacteriana, tá, pessoal? Então, como é que ela começa, né? A gente tem uma otite externa, então a gente viu lá por ácaro, por um processo alérgico, e aí vem um fator perpetuante, que seriam as bactérias, ou até uma associação aí com a malacese. Então, aqui tem vários agentes etiológicos. A gente sabe que isso tem relação com a região que o clínico trabalha. Então, por exemplo, tem trabalhos demonstrando que em regiões diferentes do estado de São Paulo a gente tem prevalência de bactérias diferentes, tá? Então, todas elas podem desenvolver aí enterobactérias, pseudomonas, cocos, otites bacterianas, e é importante a gente direcionar o tratamento para isso. Na anamnese, em geral, esse proprietário já vai perceber uma secreção diferente, uma característica purulenta. Esse paciente vai ter um prurido ótico bilateral, meneios cefálicos, só que uma diferença que ele apresenta das outras otopatias é justamente a dor, que é essa última pergunta que o Andrei fez. Então, quando a gente vai ter que intervir em relação à medicação oral para controlar essa dor? Na maior parte das vezes, na otite bacteriana, e a gente observa mais dor por cocos. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas a otalgia ela é mais relacionada com as otopatias por cocos. No diagnóstico, ó, na otoscopia a gente vê a secreção purulenta, o eritema e olhem só, aqui vem um fator diferente, a estenose, certo? A estenose a gente vai ver que tem bastante indicação de uso de cortisona, às vezes até para reverter esse quadro e para determinar se esse paciente vai para um procedimento cirúrgico, se ele tem alguma indicação. Na citologia, é muito importante que o clínico diferencie aqui cocos ou
bacilo, né? Então, ele tem que fazer o citológico, principalmente se for o primeiro atendimento, e às vezes indicar cultura e antibiograma. A indicação da cultura e antibiograma, ela pode ser feita já no primeiro atendimento, mas é comum, se esse paciente não teve outros episódios de otopatia, ou se ele não foi tratado anteriormente, a gente basear o tratamento no citológico. Até porque a cultura e o antibiograma, a gente vai levar aí entre 7 e 10 dias para obter o resultado. Então, nesse período, a gente baseia a terapia na citologia, no exame citológico, tá? Então, aqui, ó, no slide, a gente percebe já uma estenose importante, parcial, né? Aqui, ó, diminuição da luz do meato e secreção purulenta. Certo? Então, aqui eu já tenho uma ideia de que existe bactéria envolvida. Aqui, pessoal, é o procedimento citológico, né? Então, a gente vai envolver coloração rápida, geralmente o próprio panótico. E olha só, o que vai diferenciar é o tipo de bactéria. Então, aqui a gente está vendo bacilo. E aqui a gente está vendo cocos, né? Que geralmente são estruturas mais circulares, eles podem tender a formar aqueles cachinhos de uva, e aqui a gente vê cadeias, ó, de bactérias, tá? Então, bem diferente. Lembrando que a gente pode ter, e é relativamente comum, a gente observar as otites mistas, né? Onde a gente tem vários tipos de bactéria e mais a malacésia. E aí sim o antibiograma é importante para a gente identificar a melhor opção terapêutica nesse caso. A terapia tópica aqui muda um pouquinho. Então, a gente vai prescrever, ao invés de um serominolítico, um mucolítico. Na nossa rotina, a gente costuma aplicar muito mais acetilcisteína, que tem uma função de limpeza melhor na presença de pus, e da mesma forma em relação à duração, tá, pessoal? 3 a 5 dias, 3 vezes ao dia. É muito mais frequente a gente precisar lançar mão da lavagem ótica, justamente porque esse paciente tem mais dor, então remover essa secreção é importante, e ele vai ser anestesiado, fica mais fácil de manipular. Como ele tem dor, às vezes para o proprietário aplicar o mucolítico não é tão simples, né? Então a gente já faz a indicação de lavagem mesmo. Existem vários procedimentos aí que a gente pode optar. Aqui, ó, de antibiótico tópico, as melhores indicações. Então a gente vê para cocos, muito bem indicada a tobramicina, para bacilo, mais ciprofloxacina. E existe a opção também da orbifloxacina. Aqui, pessoal, é muito importante associar a terapia sistêmica. Então, a gente vai fazer opção, na maior parte das vezes, para cocos pelo grupo das cefalosporinas. Então, a gente poderia indicar cefalexina, cefadroxila e amoxi com ácido clavulânico. E as quinolonas, no caso a INRO, né? A gente deixa para os quadros desencadeados por bacilos, tá? Quanto tempo de tratamento? Por isso que é importante a gente fazer a reavaliação clínica. Então, esse paciente ele vai retornar à clínica, a gente vai repetir tanto a otoscopia quanto o exame citológico e vai manter essa terapia, no mínimo, por 30 dias, tá? Então, esse é o período mínimo que a gente observa melhora clínica. Às vezes, a gente chega a 3 meses, 6 meses, eu já vi pacientes serem tratados por 9 meses. Por quê? Eles chegam pra gente com quadros de evolução muito crônica. E aí, pra gente voltar a esse quadro ao início, é muito mais complicado, né? Então, vai ter uma demora de tratamento mais difícil aí de manejar. A otite média, pessoal, a gente diz que ela está acontecendo quando eu tenho ruptura de membrana timpânica e inflamação da bulha, né? Então, o que está acontecendo aí? A gente tem o exudato que vai permanecer como substrato para essas bactérias e aí uma série de alterações que a gente só vai ver
com os exames de imagem. Então, osteólise, mineralização, né, calcificação desse conduto, osteomielite, várias coisas que podem acontecer decorrentes da imagem. E aí vem uma questão que a gente conversa bastante, né, em relação aos clínicos, porque ela é bastante complexa. Se a gente for ler os trabalhos, enfim, estudando a questão de rompimento de membrana timpânica, vocês vão ver que é o seguinte. Esses autores indicam que se a gente tiver ruptura de membrana, não deve-se utilizar nenhuma medicação tópica, certo? Por quê? A ruptura vai potencializar a ototoxicidade. E o que é tóxico? Tudo. Cerominolítico, mucolítico, todas as medicações tópicas, né? Então, qualquer coisa que chegue na orelha média, na orelha interna, ela é potencialmente mais ototóxica. E aí a gente sempre conversa, né, sobre isso. A gente deve ter tratado vários animais com tímpano rompido, porque a gente consegue observar sempre a membrana timpânica. Todo clínico faz lavagem, né? Não. Então, claro que tem que se ter um cuidado aí em relação à ototoxicidade, mas eu acho que ela não é tão grave como a gente lê, tá, pessoal? Porque a gente deve tratar muitos animais que já estão com ruptura timpânica, sem que a gente tenha observado isso na otoscopia ou na lavagem óptica. Em relação aos exames de imagem, o que a gente faz muito já, identificando que esse paciente tem uma otite bacteriana, por exemplo, se vocês forem fazer um raio-x, às vezes uma tomo, enfim, um outro exame mais sofisticado, já que a gente anestesiou esse paciente, já submete à lavagem óptica e ao exame de imagem. Principalmente na radiologia, a gente coloca aquelas placas intraorais, né? Então é muito mais simples de posicionar o paciente, até pela dor que ele está sentindo, se ele tiver sob anestesia geral. Tá? E aí a gente já aproveita esse procedimento para a realização desses exames complementares também. Voltando só nos antibióticos que a gente utiliza, lembrar que todos esses aqui, eles atuam muito bem em osso. E isso é importante se eu tiver uma otite média ou interna instalada. Se a gente lembrar lá do comecinho, né, são estruturas ósseas, tá? Então a gente tem uma boa penetração nesse tecido também. Professora, tem uma questão aqui sobre a antibiótico terapia. Em relação, a professora comentou a respeito dos tempos de tratamento, às vezes esses tempos, né, relativamente longos, né? Existe uma pergunta aqui em relação à pulsoterapia. É realizada, não é? Quando é? Como que ela tem sido recomendada? A gente usou durante muito tempo a pulsoterapia para as piodermites recidivantes, né? Não muito em autopatias, mas bastante nas piodermites. E o que a gente viu? E acho que isso é interessante também para a gente passar para os clínicos. Não sei se tem uma relação direta ou não, mas o fato é que hoje é muito mais complicado a gente tratar as piodermites, né? A gente, com o uso dessa pulsoterapia, o princípio era não utilizar de forma contínua, mas sim aos finais de semana esse medicamento. A gente viu que as resistências aumentaram muito, tá? Então, as bactérias multiresistentes são uma preocupação que a gente tem atualmente. E hoje a gente contraindica essa terapia, essa modalidade terapêutica, né? E até há pouco tempo atrás a gente viu uma afirmação engraçada, né, em relação a isso, uma veterinária falando assim, a gente tem que ser mais vintage, né, usar os antibióticos antigos. Eu acho que é isso mesmo. A gente utilizar mais cefalosporinas, mais gentamicina, coisas que a gente já tinha na rotina. Porque a gente sabe, vocês que estão dentro da indústria, veem o tempo que demora para a gente conseguir desenvolver uma molécula de antibiótico, né? Então, é bem importante que a gente conscientize os clínicos para fazer uso de moléculas que já estão aí no mercado, né, das mais antigas mesmo, deixar essa super de última geração para os quadros de sepse, em UTIs, enfim, e nas otopatias e piodermites a gente tentar
fazer uso do que é mais antigo no mercado e evitar a pulsoterapia, tá? A conclusão que a gente chegou é que talvez essa modalidade terapêutica tenha piorado um pouquinho a situação das bactérias multiresistentes. Bom? Aqui só para vocês observarem no slide, ó, a gente tem uma membrana timpânica íntegra, tá? E a ruptura dessa membrana aqui. Então, o que que acontece? O cão, pessoal, ele tem a capacidade de reconstituir essa membrana, principalmente se a ruptura for em pars flácida, né? Então, dentro de 1 a 3 meses, ele consegue cicatrizar essa membrana. Coisa que não acontece de forma comum em seres humanos, mas o cão ele tem essa capacidade. O que que a gente vai observar num processo de otopatia crônica? Então, olha só, a gente vê hiperqueratose, que é o espessamento da membrana, hiperplasia dessa epiderme. É muito comum também a gente ver essa hiperplasia naquelas formações em sagu que a gente observa fazendo otoscopia, né? Então são pequenas pápulas ali ao redor desse meato, tumefação, estenose e, claro, né, aí seja qual for a causa, a gente tem ali uma proliferação e perpetuação de leveduras e bactérias. Por quê? Essa estenose vai modificar totalmente esse microclima meatal. E aí, esses agentes vão sempre achar condições de se multiplicar. Então, por que que eu falo para vocês que todo retorno precisa de uma citologia? Porque, às vezes, a gente tem uma piora do quadro clínico por causa da participação da malacésia, ou mudança de uma bactéria, ou resistência, ou algo assim, tá? Então, é um paciente que tem que ser constantemente reavaliado. Aqui tem um trabalho que saiu na Veterinary Dermatology, mas é bastante interessante porque eles utilizaram 100 casos, né, 100 pacientes, e eles foram avaliar por que que aquela otite externa crônica recidivante começou. Então, qual era a causa primária dessa otopatia? E na maior parte das vezes, pessoal, olha só, dermatite alérgica, então a maioria dos cães eram atópicos, certo? Ou tinham um quadro de otocaríase não resolvido. E aqui embaixo a gente tem os fatores perpetuantes, então observem. Quase 70% desses casos em cães tinham malacésia envolvida em algum momento, ou seja, é muito importante a ocorrência dessa levedura. Presença de cocos em quase 40% e bacilo em 22%. Um quarto dessas otopatias, elas apresentavam perfuração de membrana timpânica, ou seja, otite média, e a estenose, né, o fechamento desse meato, ele é mais associado com a presença de cocos, ou seja, na otite bacteriana desencadeada por cocos, certo? Professora, tem uma pergunta aqui a respeito de... Principalmente nas otoacarias, existem muitos colegas, segundo o relato, obrigado, Tássia, pela pergunta, muitos colegas têm relatado a solução do problema da otocarise após a utilização do Fluralaner, né, do Bravecto. A pergunta é, qual a sua experiência? Existem esses relatos também na clínica da FMU, enfim, e aonde a doutora clinica, sabendo que não é uma indicação, né, de bula, ainda presente em bula, mas uma indicação já em andamento, em registro, né, para sarna demodécica e não para otocarise. Tá. Né? Por enquanto não tem nenhum trabalho disponível, publicado para otocarise, mas muitos clínicos já têm relatado sucesso terapêutico também nesse sentido. Tá. Eu acho que é bem interessante, né? A gente tem um tratamento aí bem fácil para a resolução desse quadro, acho que é muito válido e principalmente prático para você realizar em vários animais, que em geral é a situação mais complicada, dos assintomáticos. Acho que é até mais fácil para adesão do proprietário. E provavelmente, se essa molécula tem uma ação em Demodex, que é o ácaro em geral mais difícil, né, que a gente tem de terapia, ela deve agir em outros ácaros, sim. Eu acho que é bastante possível. Eu usei em um paciente, então não tenho um N muito grande aí para falar para vocês, mas eu acredito que a gente tenha uma boa possibilidade aí de eficácia, sim.
tá bom? A Tássia, né? Isso. Pessoal, vamos falar um pouquinho da susceptibilidade a antimicrobianos, né? E aqui a gente tem um trabalho já mais antigo, mas aqui é bem interessante para a gente ver a questão de como os antibióticos mais tradicionais aí funcionam dentro do que a gente vê com maior frequência, que são os cocos, né? Os estáfilos, e um problema que a gente tem com resistência, que é a pseudomonas, tá? Então, como eu coloquei para vocês, a tobramicina, ela tende a ser mais indicada de forma tópica para o cocos, certo? Apesar dela agir bem aqui, segundo o trabalho, também em pseudomonas. Mas olha só, em termos de antibiótico sistêmico, a gente tem uma ação muito interessante aqui com os beta-lactâmicos em cocos, mas uma eficácia muito baixa na pseudomonas, tá? E quinolonas, uma eficácia da ciprofloxacina mais na pseudomonas também. Então, de novo, é a importância da gente fazer o citológico e ir reavaliando essa questão, tá? Baseado nisso. A gente tem um trabalho que foi feito na FMI, eu acabei não colocando a referência aqui, com uma ação muito boa da gentamicina, que também é um antibiótico já mais antigo, né? Então, a gente tentar evitar o uso desses antibióticos de última geração nas ootopatias. Eu acho que isso é algo importante da gente falar também. A estenose, né? A estenose é um problema grave para esses pacientes, porque a gente muitas vezes vai indicar cirurgia por conta dessa situação. Essa estenose, ela pode ser parcial, mas ela pode ser total. Então, pode ser que a gente atende um paciente na clínica e aí ele tem uma estenose tão grave que a gente não consiga nem proceder o exame físico, a inspeção, tá? E aí o que a gente vai tentar nesse animal? Aí, pessoal, tem duas coisas importantes. Os corticoides orais, né, que vão ser uma tentativa clínica para a diminuição dessa estenose. E quando a gente fala de estenoses parciais, por isso que a gente vê muito as medicações associadas, né? Na maior parte das medicações comerciais, a gente tem uma cortisona junto, justamente porque ela vai tirar a inflamação, ela vai evitar a evolução desse quadro para uma estenose. De qualquer forma, se o clínico observa uma estenose parcial mais grave ou total, a gente vai indicar prednisona por via oral. Em geral, a gente faz uma dose de 1 mg por quilo CID, 5 a 7 dias, tá? Algumas pessoas comentaram sobre a ciclosporina, mas a gente tem um problema. A ciclosporina, ela tem um tempo de ação de 3 a 4 semanas. Então, eu particularmente, eu prefiro fazer a prednisona ou algum outro corticoide para a gente ter uma ação mais rápida, porque isso vai determinar se esse paciente vai para uma cirurgia e às vezes é uma ablação total de meato, por exemplo, ou se a gente consegue medicá-lo, tá? Então, a cortisona, em questão à reversão da estenose, ela tem um papel bastante importante. Os métodos cirúrgicos, né? Então, eles são indicados para estenoses que a gente classifica como permanentes ou para a presença de formações no meato. E aí, vocês que vão conversar com os veterinários, principalmente quando a gente observa uma situação em que esse paciente tem uma manifestação clínica unilateral, perguntar se já foi investigada a presença de pólipo, de neoplasia, tá? Porque aí a gente precisa remover essa tumoração ou nodulação ou esse pólipo. E promover, pessoal, a drenagem e a ventilação desse meato. Então, existem vários procedimentos cirúrgicos, aqui eles estão listados, a gente pode ressecar lateralmente esse meato só para promover uma melhor ventilação, fazer uma ablação parcial só do meato vertical ou realmente tirar todo o meato acústico, inclusive pavilhão auricular, para promover uma melhora dessa situação. O que é importante? Esse proprietário, ele cria uma expectativa de que aquele quadro vai se resolver 100% se ele fizer esse procedimento cirúrgico. Se a gente avaliar essa situação, a gente está falando praticamente de um abscesso, né? Essa secreção purulenta, ela está ali dentro desse meato contida,
Se eu não promover uma limpeza muito adequada e um uso de antibiótico tópico e sistêmico, mesmo que seja uma ablação parcial nesse local, essa infecção ela vai recidivar. E aí um pós-operatório pode se complicar muito por conta disso, tá? Então é importante fazer antibiótico terapia tópica e sistêmica correta antes do procedimento, durante e no pós-cirúrgico, porque a gente vê muitas situações complicadas aí de lidar depois desse procedimento. Tá? A lavagem ótica, né? Então eu tenho aqui indicações importantes. A gente vai imaginar mesmo como um abscesso, essa otopatia. Quanto mais eu conseguir remover essa secreção, melhor o meu antibiótico vai agir. E lembrar que mesmo que eu tenha uma formação ou uma indicação de ablação, o uso de antibiótico, ele precisa ser indicado. Tá? Muitas vezes a pessoa fala, vai passar por um procedimento cirúrgico, vou tirar toda a medicação. Não, pelo contrário. Aí é que é importante a gente ter esse animal medicado de forma contínua. Só para comentar com vocês, né, que tipos de técnica a gente pode utilizar para lavagem. Então, primeiro conceito importante, eu preciso de um paciente sob anestesia geral. Não tem outra forma de fazer isso. Um antisséptico, aí vem aquela questão da ruptura de membrana timpânica ou não, né? De preferência, a primeira lavagem ser feita com solução fisiológica. Por quê? Se eu tiver ruptura de membrana timpânica, é a solução menos ototóxica, tá? Como a gente vai ter a passagem desse líquido para a orelha média e orelha interna, lavar com solução fisiológica é menos arriscado. Não é o mais fácil, né? Porque se a gente tem secreção purulenta, se eu pensar em PVP, irgaçan, clorexidine, vai ter uma ação muito melhor na remoção dessa secreção purulenta, mas a nossa primeira opção é justamente a solução fisiológica, pessoal, porque a gente sabe que ela é menos ototóxica, tá? Irrigação desse meato. Então, a gente tem várias possibilidades aqui para lavagem, tem aparelhos comerciais, tem possibilidade de uso de seringa, de sonda uretral, né? Então a gente pega uma sonda uretral que tem um calibre um pouquinho maior para a remoção dessa secreção. Então a ideia é a gente injetar a solução fisiológica e remover essa solução. O que a gente vê que realmente faz diferença na eficácia dessa lavagem? Uso de aspirador cirúrgico, porque aí você evita de deixar qualquer tipo de solução lá como substrato também para bactéria e levedura. Então, quanto melhor a gente secar esse meato, remover todo esse debris celular, secreção, melhor esse paciente vai evoluir, tá? Qual a vantagem dos aparelhos comerciais? Eles têm um controle melhor de pressão. Né? Então, a chance da gente fazer uma ruptura timpânica iatrogênica, da gente induzir essa ruptura, ela é menor. A gente tem uma segurança maior para trabalhar. Professor, aproveitando a oportunidade que a gente está falando de lavagem, tem uma pergunta da Soraya, mineirinha, viu? Sobre o serominolítico, sobre as características dele, né? Então, assim, quais características os serominolíticos devem apresentar? Quais as características, diríamos, ideais? Visto que hoje a gente tem uma quantidade enorme e às vezes até o próprio clínico fica sem saber qual utilizar em qual situação. Tá. Então, Soraya, assim, a gente tem realmente muitas opções no mercado, né? O que a gente tenta é usar um que tem um pH mais próximo desse meato, então o pH mais ácido, né? Que às vezes a gente fala assim, o pH é neutro, inclusive para shampoos, mas na verdade ele é mais próximo do pH da pele ou do meato acústico desse paciente, né? Mas, assim, mesmo um serominolítico, que é considerado uma substância menos ototóxica, ele pode desenvolver problemas. E a gente tem quadros inflamatórios, até de farmacodermias, né? A gente culpa muito os antibióticos, anti-inflamatórios, mas assim, a gente vê reações graves ao uso de serominolítico.
Então, do que a gente tem no mercado, assim, todos eles funcionam bem. Qual paciente que eu tenho que me preocupar em relação a essas reações com o uso de ceruminolítico? O paciente, de novo, com dermatite atópica, né? Porque essa solução ela pode ser extremamente irritativa para ele, tá? Então, se a gente puder usar esses que têm indicação de hipoalergênicos, né? Eles são mais suaves aí para esse tipo de paciente, tá? Mas, em geral, a gente tem uma ação, em termos de eficácia, muito boa com todos eles. Uma coisa que é importante, eu já falei para vocês, mas eu acho que é algo para a gente prestar atenção aí, são os pacientes diabéticos, né? Então a gente fala assim, um ceruminolítico, uma medicação tópica, ou mesmo os colírios, eles têm potencial, pessoal, e aí tem muito a ver com o que o Andrei falou de tipo de sal com que ele está ligado, potência, é algo que o clínico precisa estudar um pouquinho, hiperglicemiante. Tá? Então, todas as cortisonas, elas causam hiperglicemia ao ponto de induzir uma cetoacidose diabética num paciente que faz uso de insulina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente passou por um período na USP em que a gente identificava muitos pacientes que tinham cetoacidose, a gente não conseguia identificar o que era e aí a gente, indo atrás do histórico desse paciente, a gente percebia que ele fazia o uso de medicação tópica, ou colírios, ou de uso ótico, né? Então, tomar cuidado com isso, tá? A gente deve controlar, contraindicar até a utilização. E uma alternativa, eu coloquei aqui para vocês, só em casos de otite ceruminosa, né? A gente pensar na lidocaína, tá? Pode ser uma alternativa interessante e a hyaluronidase nos pacientes que são diabéticos e apresentam eventualmente um quadro de autopatia. Como proceder numa situação, pessoal, que a gente tenha resistência bacteriana? O que a gente pode fazer? Então, não é incomum o clínico pegar um antibiograma com cocos, bacilo, enfim, os bacilos com mais frequência e observar que todas as medicações são resistentes, né? O que a gente fala para o proprietário? A gente brinca, né? Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. A gente costuma lançar mão de um medicamento que a gente costuma manipular, que é o Triz-EDTA. É uma medicação que ela muda a permeabilidade da membrana bacteriana. Então, ela sensibiliza a bactéria para lisozimas e para antibióticos. Então, qual é a ideia? A gente pega aqueles estudos de sensibilidade empírica, ou seja, a gente vai basear muito a nossa terapêutica na citologia. Então, de novo, né, se foram cocos, a gente pensa num medicamento oral do grupo das cefalosporinas e num tópico à base de tobramicina, e se for um bacilo, a gente vai pensar nas quinolonas. E aí a gente utiliza a prescrição de Triz-EDTA, meia hora depois a gente faz a aplicação dessas medicações, tá? Então é uma saída nas situações em que a gente tem resistência bacteriana nos antibiogramas. A gente pode usar esse medicamento. E aqui, ó, a gente vê também que para os gram-negativos existe uma boa sensibilidade à gentamicina, né? Então é um antibiótico aí que junto com o uso do Triz-EDTA, a gente vê que mesmo em resultados de resistência à gentamicina, a gente consegue um resultado. A enrotópica, né, também é uma medicação que pode ser indicada aí nas infecções por gram-negativos. E aqui tem uma situação que eventualmente a gente indica também, que é o uso de clorexidine. E aí existe uma controvérsia bastante grande, né, que é o clorexidine a 0,5%. Aqui vocês estão vendo uma concentração mais baixa. Então, em pacientes com malacesiose, a gente indica isso ótica, né, lógico, sem entrar na questão da malacésia tegumentar. A gente tem aqui uma concentração de 0,5% a 1%. Em cães, a gente pode usar veículos de propileno glicol. Em gatos, a gente precisa usar veículos em glicerina, porque aí tem uma toxicidade bastante importante do
propileno glicol. Então, qual a questão na malacesiose ótica? Essa concentração, como antifúngico, ela é baixa. A gente precisaria aí de 2% pelo menos. O que acontece se a gente fizer uso de clorexidine 2% na orelha? Ela é super irritativa. E se o paciente for atópico, pessoal, a gente acaba evitando inclusive o clorexidine em baixa concentração. Isso vale para uso otológico e também para os shampoos, tá? Então é uma medicação que para uso nos atópicos, que são grande parte dos nossos pacientes com malacesiose ótica, é um princípio ativo complicado aí. Então, não é algo que eu gosto de manter para esse tipo de paciente, tá? Mas, de qualquer forma, é uma alternativa aí nas terapias. Estou deixando meu e-mail aqui, se vocês tiverem alguma colocação, alguma dúvida, podem me escrever depois também. E se o Andrei tiver alguma pergunta aí do pessoal, pode fazer. Sim, na verdade a gente foi fazendo Ao longo, né, da apresentação, todas as perguntas. Mais uma vez eu queria agradecer aqui a presença da professora. Muito obrigado, professora, pelo tempo, por disponibilizar e ser muito prestativa a gente, né? No primeiro contato a gente já conseguiu adiantar muito, né, essa aula e futuras que teremos aí, apresentações em relação ao lançamento do produto. Queria deixar bem claro aqui para vocês que nas próximas semanas a gente vai voltar a conversar sobre o lançamento de Posatex. E como foi dito aqui, a gente pôde perceber, a gente em breve, né, terá aí 2 produtos que se completam, né, disponíveis para o tratamento das otites. O Otomax, né, o nosso velho conhecido Otomax, e o Posatex, né, que vai vir, né, a complementar e dar uma nova opção para o clínico, né, muito na questão da malacesiose. A gente vê a importância que ela tem, a importância na eficácia, né, do tratamento e a importância que tem do clínico, né. A gente sabe para o clínico a importância que tem a otite, né, talvez seja, a gente vê trabalhos mostrando que é o número 1 da clínica veterinária, né, o atendimento número 1 do clínico, a importância que tem para ele um atendimento correto e de sucesso. E um outro ponto muito importante que é em relação à adesão, né? A gente ter 2 produtos que se complementam e que também vai favorecer bastante a adesão do proprietário ao correto tratamento das otites. Da minha parte, eu fico aqui. Mais uma vez, professora, muito obrigado. A professora deixou o e-mail dela à disposição de vocês. Caso tenham alguma pergunta, fiquem à vontade. Para o meu também, a mesma coisa, que eu posso retransmitir a ela. A gente teve um pequeno problema no chat, né, que a gente não conseguiu ajustar aqui. Teve uma hora que funcionou, uma hora não funcionou. Enfim, muitos enviaram questões através do WhatsApp e eu respondi através dele. Mas caso a gente consiga resgatar, a gente, ao longo da semana, responde essas perguntas para vocês. Muito obrigado, boa semana a todos. E em breve, aí mais ou menos 2, 3 semanas, a gente volta a conversar para fazer o lançamento do Posatex. Um grande abraço a todos.